Fala vasos, como é que vocês estão? Só alegria, Micael Silva aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo e venha junto comigo nessa reflexão. Hoje quero falar para você que sim, reprovei no exame da CPA 20, Mercado Financeiro. E quais são as lições que eu tirei com isso? Fui fazer minha prova hoje às 10 horas da manhã, bastante confiante, mentalidade forte, me preparei durante alguns meses aí. Só que, quando eu me deparei com a prova, a maioria dos assuntos que caíram na prova, 37 questões foi o que eu acertei. Essas 37 eu sabia de fato porque caiu no curso que eu estava me preparando. Então eram questões mais fáceis de opções, tributação de fundos e tal. Então essas aí eu acertei bem tranquilo. Só que como caiu outras questões que eu não tinha visto, não tinha me preparado da maneira correta, não tinha feito atenção, acabei não sabendo como responder. Então acabei sendo reprovado ali. Só que qual a lição que eu tirei disso? É o mais importante. E como eu estou sempre aqui com vocês para compartilhar tanto os ganhos quanto as perdas, justamente dessa prova eu tirei essa reflexão. Primeira coisa é, não existe culpado. O que eu observo é que muitas das vezes, principalmente nós que somos cristãos, a gente tem o costume de querer fazer algo e muitas das vezes nós se colocamos à disposição de fazer algo. Só que às vezes nós não se preparamos da maneira devida e ficamos postergando porque no nosso subconsciente está a ideia de que se eu fazer uma oração e se eu fazer um voto para poder agradecer a Deus depois, ou para quem é de outras denominações ou até mesmo religiões, fazer uma promessa, algo desse tipo, através daquela promessa, através daquele voto, eu conseguirei dar aquele up que me falta para que eu venha conseguir realizar aquilo que eu desejo. Como se fosse uma espécie de um amuleto da sorte. E quando você começa a entender que Deus, ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer, você acaba entendendo e chamando para você a famosa autorresponsabilidade de que quando você tem um desejo no seu coração e você se prepara para poder conseguir aquela habilidade, você se prepara para poder conseguir aquela tão sonhada promoção, aquela tão sonhada certificação ou aquela premiação, Deus, ele já te ajudou. Como assim, Micael? Deus já te ajudou? Simples. Ele já te deu saúde, ele te deu condição, ele te deu capacidade de intelecto, ele te deu força, ele te deu foco, ele te deu a vida para que você dedicasse tempo suficiente para estudar para aquilo. Não significa que uma providência divina, havendo Deus querer operar, como está escrito, ninguém impede. Mas existem trabalhos específicos, existem intervenções que muitas das vezes Deus concebe para o homem, porque Deus ele tem um planejamento específico, mas isso é o quê? É uma exceção, não é a regra. Então, ou seja, se é a exceção, significa que é o quê? Está à parte, está separado, que é algo fora da curva. E a regra é o quê? Você acordar cedo, se preparar, estudar, se capacitar, aprender para que você venha ser aprovado. Outra coisa, nem tudo que está de graça na internet você obterá as informações precisas, esmiuçadas e com conteúdo completo. Você pode achar o conteúdo completo na internet, mas ele está espalhado em vários lugares. E geralmente as pessoas disponibilizam uma parte, porque de fato a informação preciosa, a informação mais profunda, você vai ter que pagar por ela, seja qual for o preço. Ou com o seu tempo, só que antes de você utilizar o seu tempo, primeiramente você tem que utilizar o meio de troca, que é o dinheiro, e depois quando você sobe um nível acima e começa a se relacionar com pessoas que já não precisam mais do dinheiro, elas vão valorizar o quê? O teu tempo, a tua atenção. Então por isso que muitas das vezes tem pessoas que falam muito a questão de dinheiro e fica muito achando que as pessoas só querem saber do dinheiro. Na realidade, quando você tem essa visão de que as pessoas só querem saber do teu dinheiro, é que você está no mesmo nível dessas pessoas. Quando você começa a sair um nível acima, você começa a entender que o que nós estamos buscando nessa terra não é dinheiro, é mais tempo.
mais tempo. De tal maneira que quando você pega principalmente o cristianismo, aonde que nós vamos morar, o que nós cremos como cristão, nós vamos morar na eternidade. Que a eternidade está além do tempo, não tem nem começo, nem meio, nem fim. Mas a busca primária do homem é sempre ter mais tempo para poder tomar melhores decisões, para poder viver e assim desfrutar desse tempo que ele tem aqui. Porque nós, seres humanos, somos a única espécie que já nascemos sabendo que vamos morrer. Então, ou seja, tudo tem o seu preço. E você tem que estar disposto a pagar o seu preço. E muitas das vezes, quando nós conseguimos coisas na clandestinidade, mesmo que você muitas das vezes possa não acreditar, mas a clandestinidade, a ilegalidade, ela tem também o seu preço. E o preço da ilegalidade é o que? A ruína. Entendeu? Então, ou seja, se alguém está cobrando por uma informação e você sabe que essa informação ela é útil, pague por ela. Beleza? Pague por ela. Porque a ferramenta chamada dinheiro é uma das ferramentas mais baratas que você pode utilizar. Beleza? E a mais cara aqui na Terra é tempo. O que eu aprendi com isso é que não existe nenhum culpado. O culpado, na realidade, sou eu. Porque muitas das vezes, por mais que eu coloquei um período longo de tempo para poder me preparar, assisti e aprendi como que funciona o mercado financeiro na sua teoria e ter noção de como é que funcionam os investimentos e aplicar e obter os resultados, não no mercado tradicional, porque eu não aporto no mercado tradicional, o meu é criptoativos, mas entendi como é que funciona, aprendi como é que funciona toda a base teórica e prática, só que algumas questões que caem de maneira objetiva na prova, eu não tinha me deparado com isso. Na realidade, o erro foi de quem? Foi meu, porque eu não me preparei da maneira correta. Então, quando eu fiz a prova, eu estava totalmente tranquilo, bem sossegado. Acabei realizando a prova ali, dentro de 2 horas, fiz tranquilo. Falei, cara, não me preparei o suficiente. Da próxima vez, eu vou me preparar da maneira correta. Eu estava aprendendo pelo YouTube, aprendi muita coisa de graça no YouTube. Só que eu aprendi que é o seguinte, se eu quiser ter essas lições aqui, que caíram nessa prova, as menções desses assuntos que não está disponível no YouTube, eu preciso pagar para que a pessoa com que eu estou aprendendo, que é um cara muito bom, que eu estudei com vários, mas esse cara que eu estudei agora recentemente é muito bom mesmo, a forma com que ele ensina fica gravado na tua mente. Eu tenho que pagar para que eu possa aprender essa informação de maneira mais esmiuçada. E outra lição importante é que, fazendo um paralelo com as coisas que acontecem na nossa vida, coisas que muitas das vezes nós esperamos um resultado e não recebemos, muitas das vezes nós tendemos a achar que ou foi permissão de Deus, ou foi o inimigo que por algum acaso sabotou o meu plano. Na realidade tem algumas explicações plausíveis. A primeira coisa é você, por mais que possa ter, a depender do impacto que isso vai causar. Primeira coisa é não espiritualizar tudo. Deus ele já te deu saúde, condição, te deu a vida, permitiu que você acordasse e te desse capacidade de você aprender. Ele já lhe deu isso. Por exemplo, se você vai fazer uma prova, poder passar numa faculdade, num vestibular. Beleza, você ora a Deus, Deus fala, tá aqui meu filho. Condição, saúde, bem-estar, desenvolvimento, inteligência, vai estudar. A parte dele ele já fez, você está vivo. Qual que é a sua parte? Estudar. Ter o máximo possível de dedicação, de atenção àquele aprendizado. Porque isso cabe a você. E se você não conseguir, não é culpa de Deus. E não é culpa do diabo. Ah não, porque é o inimigo que fez isso na minha vida. Não, a culpa é sua. A culpa é minha por não ter me preparado o suficiente. Alguém pode dizer, mas eu acho que foi permissão de Deus. Beleza, se foi permissão de Deus, só o tempo irá dizer qual foi essa permissão de Deus, porque todas as vezes que Deus ele faz algo na nossa vida, tem um propósito. Entendeu? Tem um propósito. Então, se ele permite de você entrar em um lugar, é porque literalmente ele quer te usar naquele lugar para impactar vidas. Não é porque esse desejo é bom para você e porque você vai se dar bem, você vai ter sua vida transformada. Não. Um cristão ele não pensa dessa forma. Um cristão ele não tem vontade própria. O cristão ele é governado pelo Espírito Santo. Então, o cristão
ele vai aonde o Espírito Santo determina. Então, ou seja, essa pessoa que é o Espírito Santo que mora dentro de nós, quando nós cremos em Jesus Cristo, é ele em que dá o direcionamento da nossa vida. Então, ou seja, se eu entrego um currículo para trabalhar em determinada empresa, se eu passar, significa que de fato o Espírito Santo me deu a vida, me deu a capacidade, me capacitou para que eu pudesse entrar lá. Só que eu estando lá, eu não vou fazer a minha vontade. Pelo contrário, se eu sou um cristão genuíno, o Espírito Santo vai trabalhar através da minha vida para resgatar a vida das pessoas que estão ali dentro. E eu observo muito isso e vejo isso muito acontecendo na minha vida. Entendeu? Às vezes você vai em um ambiente, tem pessoas lá que estão há tempos afastadas de Deus, ou às vezes não tem vida de igreja nem nada, mas está passando por uma dificuldade extremamente terrível e tal, e de repente a gente chega, começa a falar, se alegrar e brincar, e falar de Deus, e falar de projetos futuros, entendeu? Às vezes, se a pessoa, por exemplo, não acredita em Deus, cara, eu respeito, mas eu digo, poxa, e aí, e o futuro? O que você acha? O que você quer fazer da vida? E as profissões, entendeu? Falar papo de desenvolvimento para que a pessoa possa, poxa vida, realmente ser útil em alguma coisa na vida dessa pessoa, impactar de alguma maneira, entendeu? Então, essas são as finalidades. E às vezes, a gente não recebe uma resposta positiva daquela que a gente queria, e significa também que existe um propósito por detrás disso. Se eu não passei nessa prova hoje, eu tenho duas opções. Ou eu posso falar, realmente eu não estava preparado, vou me preparar e vou passar nessa prova, beleza? Ou eu posso fazer o seguinte, cara, eu tenho outros cursos na minha lista, tem outras prioridades aqui que eu preciso adiantar, porque isso está me gerando um resultado muito mais rápido do que eu fazer uma prova, passar e trabalhar no banco, que é o meu caso, entendeu? Só que, por que eu quis fazer essa prova? Porque, mediante a trajetória que eu venho fazendo desde o início do ano no mercado financeiro, eu queria ter uma comprovação de que, poxa, eu estudei, consegui essa comprovação aqui e o conhecimento me gerou também resultado, então tá maravilhoso. Serve mais, na verdade, como uma espécie de uma carteira, né? De um cartão. O cara pergunta, ó, então, tenho aqui a certificação, bem tranquilo. Então, ou seja, se você não conseguir um resultado positivo naquilo que você está fazendo, reformule, repense, analise, não culpe ninguém, culpe você mesmo, mas não fique se vitimizando. Reformule o plano, reformule o objetivo, trace uma nova rota e vá para cima. Simples assim, entendeu? E pare com esse negócio de que muitas das vezes, a gente passa tempos sem dar devida atenção para Deus, né? Para o nosso pilar espiritual. E quando nós estamos precisando de alguma coisa, é que a gente vai lá, corre, eita meu Deus, estou aqui, Senhor, meu Pai, seja feita a tua vontade, eita, me ajuda que eu quero conseguir. Não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. Então, dessa prova, dessa reprovação, eu tirei essas lições importantes para a minha vida e que me fez ter esse insight, né? Falei, poxa vida, realmente, existe muita coisa que a gente pode fazer e a gente tem que reformular muitas das vezes a nossa rota, o nosso trajeto e pensar além, entendeu? Pensar além. Às vezes nós estamos pensando de um jeito e os planos que Deus tem para nós é totalmente diferente. Por exemplo, às vezes eu posso passar na prova de um banco e trabalhar dentro de um banco e vender e conseguir um resultado. Só que às vezes também eu posso, por exemplo, continuar estudando o que eu já estou estudando, me aprofundar cada vez mais e às vezes não precisar trabalhar numa empresa de terceiro, como CLT, e a depender do momento do mercado eu conseguir ter uma reviravolta muito grande e eu ter uma disponibilidade geográfica, uma disponibilidade de tempo, entendeu? E uma liberdade financeira muito mais rápido e muito maior, que é o que a gente estuda no digital. Ou seja, existe N possibilidades. É isso que eu quero falar para você. Existe N possibilidades. Então, aproveite e comece, principalmente se você estiver sozinho, senta aí, mano, no chão da tua casa, coloca aí o máximo possível de prática, de silêncio e começa a refletir o que eu posso fazer para mudar a minha situação espiritual e material, condição da minha família. O que eu posso fazer? Começa a fazer perguntas. Tira esse negócio de o tempo inteiro dizer que tudo que dá errado na tua vida é Satanás. Véio. Tem gente que tem esse costume de tudo que dá errado, não, porque foi o diabo, foi não sei o que e tal. Cara, não é, velho.
Às vezes Deus está querendo mostrar para você um novo caminho, uma nova chave para você, e você está perdido aí jogando a culpa no que Deus está fazendo, jogando nas costas do diabo, e o cara não tem nada a ver com isso. Ou às vezes a culpa é sua por você não estar se preparando de maneira adequada. Então, não culpe ninguém. Nem tudo que acontece na sua vida é o Satanás, é culpa dele, tá bom? E não entre pelo caminho da ilicitude. Pague o preço das coisas. Pense a respeito da sua situação, veja o que pode ser feito e tome uma atitude para que isso possa mudar. Beleza? Então, a dificuldade ela vem, as reprovações e as aprovações elas vêm, mas você tem que ressignificar tudo isso. E outra coisa, que é o principal pilar da maioria das pessoas, pare de reclamar, velho. Pare de reclamar. Ninguém suporta pessoas que reclamam demais. Beleza, ninguém suporta. Às vezes as pessoas toleram. Mas quando você reclama demais, tanto as pessoas que estão ao teu redor se afastam, quanto o teu próprio corpo começa a entrar em declínio. Porque você, automaticamente, só entra na vibe de querer reclamar. Simples, pare de reclamar. Agradeça. Alguma coisa deu errado, ressignifique. Diga, cara, Deus está querendo comunicar alguma coisa para mim aqui, só que eu não estou entendendo. Eu vou buscar. Entendeu? Eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer uma oração, eu vou pesquisar no YouTube, vou pesquisar na internet alguma coisa aqui. Alguma coisa que eu fiz aqui não está certo, que não me trouxe essa aprovação, não me trouxe esse benefício aqui. Alguma coisa isso quer me dizer. Onde está o erro? O erro está em mim. Vou reformular aqui a forma com que eu estudo, com que eu aprendo. Entendeu? Vou procurar novas possibilidades. Começa a procurar, velho. Começa a procurar. A maioria das pessoas, elas entram nessa vibe de se conformar com o seu estado atual. E duas coisas que elas falam. Ou é que sempre é permissão de Deus, ou a culpa é do diabo. E existe uma diferença entre Deus querer e Deus permitir. Permitir ou tolerar. É a mesma coisa. Deus tolera a presença do mal. Só que o dia do mal, do pecado, do diabo, de todas as hostes da maldade ser castigada já está determinado. Até lá, Deus está tolerando, porque Ele já decretou e já determinou. Quando Ele quer, é da vontade dEle fazer, Ele mesmo vem e fala, olha, tá aqui, eu quero que isso aconteça. E isso vai acontecer. As portas se abrem, coisas acontecem. Então, literalmente, você tem que entender isso. Então, ou seja, vá para cima. Nem tudo que acontece na sua vida é culpa do outro. Na maioria das vezes é porque nós negligenciamos a forma com que nós se dedicamos nas coisas. Simples assim. Então, ou seja, assuma a sua responsabilidade, apresenta a Deus o seu projeto. Se não deu certo agora, se prepare de uma maneira melhor. E se for algo que de fato vai trazer uma edificação para você, para o seu lado espiritual, vai impactar a vida de pessoas, é um plano bom e é segundo a vontade de Deus, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Ok, meus queridos? Só avisando para vocês, estudem Bitcoin. Ele começou a subir de novo, eu sempre digo para vocês, eu sempre compro. Caiu na baixa, quando ele está numa alta, ele cai, é hora de comprar. Postei uns stories anteriores aí, falando que ele tinha batido de novo 58 mil. Entramos e compramos de novo, agora, na semana passada, ele já explodiu hoje, ele bateu 66 mil dólares. Então, vamos para cima, estude a respeito, não é uma recomendação de investimento, mas estude a respeito. Se você não quer estudar sobre Bitcoin, estude sobre investimentos de um modo geral, mas lembre-se que guardar real para longo prazo é pedir para ser destruído financeiramente, beleza? Então, mais uma vez, agradeço você por estar aqui nesse canal. Se inscreva, deixe o seu like e tamo junto, vamos!